vou tentar ser bem objetivo, rápido e sucinto nas minhas palavras com vocês, para que a gente possa, todo mundo aqui, falar a mesma língua. Tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa escola aqui está passando por dificuldades de ordem econômica sem necessidade nenhuma. E eu vou provar isso para vocês, pelo menos teoricamente, aqui no quadro. Uma escola, uma empresa, né, de ensino como a nossa, ela é feita de 3 requisitos, de 3 setores, que a gente vai chamar de espécie. Tá? Tudo que tem espécie tem gênero. Né? Como o ser humano é uma espécie com 2 gêneros, homem e mulher. Então a gente vai chamar os setores de espécie e vocês vão colocar o gênero nessa espécie. Eu vou provar para vocês que esses setores se comunicar, vocês não vão ter problema, de ordem nenhuma. A empresa aqui ela se torna autossuficiente, porque esse é o objetivo. O que é autossuficiência? É viver sem depender de terceiros. O que é você ser autossuficiente? É você ter a sua renda sem depender do seu marido, sem depender do seu pai, sem depender da sua mãe, sem depender do seu amigo. Ser autossuficiente. Quando você depende de ajuda externa, significa que você não é autossuficiente. Você é um ser dependente. Então vamos nomear aqui para vocês compreenderem minhas palavras. Vamos colocar aqui no caso. Lembra que eu falei? São 3 setores que a gente vai chamar de espécie. O primeiro setor é comercial. Está errado aqui. Comercial. Isso aqui é um setor, uma engrenagem e uma espécie. Beleza? Vamos considerar que isso aqui é uma espécie. Qual seria o gênero daqui? O que é composto comercial? Telemarketing, pesquisa. Vamos lá. Por ordem seria, no caso, pesquisa, né? Quando a gente fala pesquisa, a gente está falando pesquisa externa ou pesquisa interna. O que é pesquisa interna? Telepesquisa, telefone. Então, não deixa de ser pesquisa. Você pode fazer ela indo na rua, na porta da pessoa, na escola, abordando a pessoa no meio do calçadão. É pesquisa. E se você pega um telefone e faz isso, é telepesquisa, ou seja, é uma pesquisa também. Então, passa a ser um gênero. E é necessário ter isso aqui. Ah, José, eu não faço pesquisa porque eu consigo através de currículo, de não sei o quê. Isso é uma técnica, uma tática, um meio alternativo que você criou, que a gente considera pesquisa do mesmo jeito. Qual o segundo gênero seria o quê? Call center no telemarketing. Então vamos botar aqui. Equipe TMK. Qual seria o terceiro gênero? Divulgação. Divulgação. Você sabe que só aqui, se a gente fizer na forma tradicional, para quem já trabalhou em outras empresas, você sabe que só aqui você já comporta umas 20 a 25 pessoas. Sim ou não? Então, só aqui a gente tem uma alta responsabilidade. Vamos para a segunda espécie. Administração. Na administração, dona Janaína, qual seria o gênero da administração? O que compõe a administração? A secretaria. Secretaria seria a recepção, não? Sim. A recepção. Financeiro. Financeiro seria, no caso, mexe com a conta, faz pagamentos, tal, Sim, tal. senhor. Qual E a seria? DM que seria a mesma coisa. A cobrança, a gente encaixa ela onde? Na administração.
A parte da cobrança, a gente encaixa onde? Na parte da administração ou cria-se um outro setor para ela? Outro setor. A gente não vai criar não, vamos colocar a cobrança aqui, por enquanto. Ok. Tem mais alguma coisa que comporta isso aqui? Algum gênero nessa espécie aqui? Não, né? Não, sim. Qual o outro setor? Acadêmico. Pô, legal, acadêmico, gostei. Desculpa a forma de escrever, tá? No acadêmico, quais são os gêneros? Coordenação. Onde está o coordenador? Fala aí pra gente. Coordenação. Coordenação pedagógica? Isso. Mais o quê? Professor. Professores? Isso. Mais o quê? No caso, aluno, né? Mas o aluno não entraria com... É, o aluno acho que entraria. não cai legal aqui não. Vamos colocar aqui então um auxiliar. Aquela pessoa que liga. Você deve ter um auxiliar, não tem? Sim. Que faz parte aí da auxiliar de coordenação, né? Isso. Ele é uma peça importante. Ele que faz ligação para o aluno? É ele ou o professor que faz isso aqui? Quem está fazendo é minha auxiliar administrativa. Isso. Com licença. Ela está exercendo as duas funções. Ela está ligando e ela está me apoiando também na parte ADM. Você sabe que isso pertence ao setor acadêmico, né? Sim. Isso não é setor administrativo, não. Entendeu? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. São 3 espécies, 3 setores, 3 engrenagens que precisam se comunicar e não conflitar. E não se atritar. Entendeu? Quando alguém sai daqui para fazer isso aqui, automaticamente os setores se conflitam. E não se comunicam. Entendeu? Mas vamos pensar, vamos fazer por etapa para a gente poder produzir um raciocínio e uma fórmula de saída da problemática que nós enfrentamos aqui hoje. Que é baixo recurso para arcar com tantas despesas. Ou seja, a empresa aqui não é autossuficiente. O que provoca a autossuficiência? Vocês têm ideia? O que faz você ser autossuficiente? E não depender mais de divulgação, de pesquisa, de matrícula, de AV, de AP, de etc, etc. O que torna você autossuficiente? Parcelas em dia. Parcelas. Parcelas. Agora, para isso acontecer, depende desse e desse setor funcionando. De forma harmoniosa, de forma competente e se autoajudando. Autoajudar não é eu chegar aqui e querer fazer o que você faz, mas é dizer para você talvez assim, chefe, estou de bobeira, quer que eu ajude algum setor, quer que eu faça algum... É uma forma harmonia de você ajudar alguém. Uma forma harmoniosa de você se oferecer para alguém. Não você invadir o setor e fazer alguma coisa que alguém está fazendo se alguém não te pediu nada. Está entendendo? Mas vamos lá. Vamos analisar por etapa aqui para a gente chegar a um raciocínio lógico. Senão a gente perde o raciocínio. Vamos fazer isso aqui funcionar? Se você fosse abrir uma escola, uma empresa de ensino, qual dos 3 setores você montaria primeiro? Você montaria o acadêmico, o administrativo ou o comercial? Ou montaria os 3 ao mesmo tempo? Qual você montaria? Vocês têm ideia? Pode falar, se errar não tem problema não. Comercial, beleza. Beleza. Agora eu vou perguntar para vocês mais uma coisa aqui. Se você fosse montar o comercial, você montaria primeiro a pesquisa, o telemarketing ou a divulgação? Pesquisa. É a lógica, né? Para ter cadastro, né? Beleza. Depois da pesquisa, tu montaria o quê? E depois do TMK? Divulgação. Então considere que esse funcionou 100%. Esse funcionou 100%. E esse funcionou 10%. Da onde você vai arrumar dinheiro para pagar? Esse. Considere que você precisou de 50 mil, 100 mil para abrir uma empresa. E você consumiu esses 100 mil reais em piso, em divisória, em ar-condicionado, em aluguel do imóvel, pintura do imóvel,
etc. Legalização da empresa, alvará, liberação do corpo de bombeiro, etc, etc, etc. Considere que esses 100 mil você consumiu. Só sobrou agora um pouquinho de dinheiro. Só sobrou 5, 10 mil só para você. Aí você fez o certo. Você montou pesquisa, equipe de TMK, mas quando chegou aqui você falhou. Essa equipe falhou com você. Olha que a gente está falando apenas de uma espécie, uma engrenagem. A gente não está falando das outras engrenagens, não. Só dessa espécie aqui. Como é que você faz agora para pagar as pessoas? Não paga, né? Não tem como. Seria a solução não pagar. Entendi. Então vamos pensar melhor, então. Lembra que o objetivo é isso aqui, tá? Não esqueça disso. O nosso objetivo é só isso aqui. Vamos pensar o seguinte. Vamos continuar na área comercial. Você tem equipe de pesquisa? Eu não tenho equipe de pesquisa, eu tenho 2 pessoas, 2 meninas que elas... Arruma uma calculadora. Eu acho que é um valor em cima. Tá, vamos lá, pode falar. São 2 operadoras que elas pegam para mim, porque eu tenho fontes de currículo, eu faço 400 por dia. Eu dou 40... Mas lembra que eu falei? Para mim é pesquisa também. Pesquisa. É uma então, fórmula mais baratear o produto, né? É isso daí, eu dou 40 Só para o que eu preciso? Eu não preciso desses dados nesse momento. Eu preciso de dado financeiro. Quanto que você gasta nessa estrutura toda? Essa estrutura de currículo, de pesquisa, de telemarketing, de telefone, de ligação para celular, de passagem. Eu não vou saber responder. Por alto, não tem? Agora, eu não tenho nem 10 dias que eu estou aqui. Isso é feito antes de trabalhar, não é feito depois, não. É antes. Não Não estou chamando a atenção, não. Estou falando uma coisa profissional técnica, tá? Eu estou aqui para dar uma reunião técnica, então não... Porque as passagens de pesquisa são só 2. Antes de fazer um projeto, antes de fazer uma casa, existe uma planta, existe um desenho, existe um planejamento, entendeu? Se não há planejamento, a água vem e derruba a casa, entendeu? Então, eu não estou chamando a sua atenção, estou fazendo essas colocações para você. Eu não estou pedindo para você acertar números, não. É só para a gente ter uma base, para a gente fazer uma coisa hipotética, imaginária, mas que vai trazer a realidade. Eu vou chegar na realidade de vocês, mas para chegar até a realidade de vocês, eu preciso caminhar em todos os setores e mostrar para vocês onde estão as falhas. Entendeu? Então, dizer assim, eu não sei, eu tenho que pensar, isso não vai resolver o nosso problema, entendeu? A gente vai continuar caminhando do mesmo lado, mesmo caminho que a gente está fazendo, entendeu? Tentando imitar sempre o concorrente, o cara lá. O que importa é nossa casa, nossa alicerce, nossa coluna, nossa infraestrutura, entendeu? Dentro da nossa realidade, dentro do bairro que a gente resolveu morar. Não é a nossa realidade quem mora na Barra, no Leblon. Então, a gente vai ter que montar uma estrutura dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente vive. Então, a gente tem que ter respostas. Se não tiver respostas, sinto muito. É um montão de gente num tiroteio de guerra cego, sem saber para onde atira, entendeu? Então, a gente tem que ter resposta para a gente poder se localizar. O objetivo aqui não é chamar atenção, não é corrigir, não é colocar a pessoa, menosprezar a pessoa. Não, por favor, não pense dessa forma. É conscientização do que a gente está fazendo. Entendeu? Porque essa escola aqui, ela já teria a autossuficiência dela. Se a gente for pegar a reunião antes do início, antes de eu falar isso tudo aqui, eu vou perguntar para você assim, vou perguntar para o Saulo. Saulo, do mês de janeiro até hoje matriculamos quantos alunos? Fala aí, de forma hipotética. 600. Só isso ou mais ou menos? De janeiro para cá, a média de 600. 600. Quando você matriculou 600, você já tinha quantos? Já tinha uns 500 já. Então, normalmente teria quantos alunos hoje? 1.100. Vamos perder 30%. 1.100 menos 30% daria quanto? 300 a menos? 700 mensalidade. Com 700 mensalidade você seria autossuficiente? Você pode ter certeza que os setores fracassaram. Você pode ter certeza absoluta disso. Inconscientemente fracassou. Falta de comunicação, falta de humildade, falta de compreensão, falta de hierarquia, uma falta de uma série de motivos que eu não vou dizer para vocês é que vão dizer para mim. Porque eu vim aqui para ter resposta e não para dar respostas. A resposta tem que vir de vocês para mim. Eu não tenho... Até porque você é nova, você começou agora, etc, etc, entendeu? Mas assim, dizer pra mim que não sabe quanto gasta, pra mim é uma loucura, entendeu? Mas não sabe quanto gasta o que o senhor está comentando? Eu quero saber o seguinte, a tua folha de pagamento, qual é a tua folha de pagamento hoje? Da pesquisa? Tudo. Eu preciso alencar os setores. Eu
preciso de resposta. Se eu não me der resposta, eu sei que trava o meu caminho. Eu não consigo O fazer pagamento dela deve dar uns 8 mil na Janaína. Então vamos lá, 8 mil. Só a resposta, por favor. 8 mil, referente a quê? Folha de pagamento? Do TK, é. Folha de pagamento? Isso. TK, pesquisa e tudo? Isso. Eles são CLT ou não? A maioria sim. Então tá, então vamos duplicar isso aqui para 16 mil. Olha só, um funcionário, ele não custa o que você paga a ele. Quando você paga o funcionário, você está devendo para ele 13º, férias, fundo de garantia, INSS, aviso prévio, licença maternidade, ação trabalhista. Qualquer um de vocês aqui é candidato à ação trabalhista. Independente de ser meu amigo ou não. Qualquer um de vocês é um potencial ação trabalhista contra a empresa. Entendeu? O que a gente pode diminuir isso, essa possibilidade, é se a gente conseguir manter algum diálogo. E se você for uma pessoa de caráter. Entendeu? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu sempre falo isso nas minhas reuniões, tomara que eu tenha tempo para poder explicar tudo para vocês conseguirem entender e assimilar como é que funcionam as coisas e qual é o meu ponto de vista. Olha só, eu perdi um raciocínio. Duplicar a folha de pagamento ali. Não, mas eu preciso falar isso aqui para vocês, cara. Eu preciso falar isso aqui para vocês. Deixa eu falar para vocês aqui. Por que você é um potencial? Porque alguma coisa desagrada a você e você não consegue se expressar. Não consegue falar o teu problema. Não consegue colocar para fora. Ou alguém não te dá atenção devidamente. Devido à correria, devido à pressão que a outra pessoa sofre, devido a uma série de coisas, ela não consegue te dar atenção de uma dúvida que você está tendo. Mas é um direito que você tem em tirar essa dúvida. Entendeu? Para isso que a gente marca a reunião, até para você falar. Parece assim, José está falando uma coisa que vai até desestimular a pessoa. Mas eu acho que, olha só, entre a gente, que somos uma equipe, um grupo, não devemos contar a história um para o outro. A gente tem que contar a história para o cliente. Não é contar a história para enganar ele, mas para seduzir ele a aceitar a nossa ideia e o nosso produto. Porque a concorrência é muito grande. Hoje, você tem quase o mesmo número de clientes. Caxias não deixou de ser 1 milhão de habitantes. E você hoje tem 3 vezes mais concorrente do que antes. Ou seja, você aumentou o número de concorrentes e não aumentou o número de clientes. Então a coisa ficou muito mais difícil. Então você tem que usar o quê? Poder de sedução profissional. Está entendendo? Você tem que seduzir o cliente para que ele compre o seu produto. Então a coisa é muito mais trabalhosa. Então o carinho e a atenção tem que ser muito maior. E a política é uma só, de relacionamento. Relacionamento entre a gente, gerando confiança entre eu e você, entre você e o gerente, entre você e o seu chefe, gerando confiança total, sem nenhuma dúvida de que há mentira entre a gente. Está entendendo? 2. Sinceridade com o cliente, para conquistar ele e fazer ele confiar em você. E ele dá todo mês o dinheiro para você. Tá? Por isso que a gente vai chegar nesse setor aqui. Esse é o setor mais responsável que faz o dinheiro entrar aqui. Esse aqui só vende uma parcela. Esse aqui vende 14. Esse aqui é muito mais difícil que esse aqui. Só que os dois atravessam aqui, ó. Entendeu? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque realmente o meu raciocínio não está muito legal, porque eu estou tomando alguns remédios, então a minha mente não está produzindo as palavras no momento certo, o acompanhamento lógico no momento certo. Eu vou pedir até ajuda de vocês, para que vocês me ajudem, entendeu? Na forma, porque vocês vão entender o raciocínio. Eu disse para vocês que só funciona as parcelas se os 3 setores se interligarem e se falarem entre si. Mas que para isso precisa de quê? Sinceridade. Tirar aquela mentalidade assim, ó. Aqui a gente está sendo malhado, aqui a gente malha. Esse papo não pode existir aqui dentro. Esse papo de divulgação é só para o cliente. Não no sentido, olha só, preste atenção ao poder das palavras, hein? Não é no sentido de enganar, mas no sentido de seduzi-lo profissionalmente. Para que ele compre o seu produto e não compre do concorrente. É só isso. Ou que ele compre o seu produto e não vá comprar calça jeans, bacalhau, beber cerveja, beber uísque, o pagode. Porque ou ele investe aqui com você, ou ele investe lá fora. Ou ele investe lá no concorrente,
que no concorrente a gente não considera investimento, considera gasto, ou ele gasta com coisa totalmente supérflua, que é besterol, que você come um dia está colocando lá para o lixo. Está entendendo? Então você tem que defender o seu produto de corpo e alma. E a empresa que você presta. Porque o que eu sinto às vezes é as pessoas lutando contra a própria empresa que acolheu ela. E que o dono dessa empresa não quer em momento nenhum que você seja sacaneado, nem enganado. Mas que você não ouve isso da minha boca, porque você não teve a oportunidade de me conhecer. Então você vai julgar por ouvir falar. E isso é um puta preconceito. É o que fazem com você na sua vida, o que já fizeram lá fora com você. De alguma forma já fizeram isso com você. Porque nem te conhecem e falam mal de você. Então você nem se deu a chance, ninguém nem deu a chance de você se fazer conhecer para que alguém gerasse algum juízo de você. Entendeu? É isso que a gente vai interromper de agora em diante. A gente vai manter um diálogo para que você conheça o dono da sua empresa, que é o seu patrão, que sou eu, e eu conheça você. Qual é o objetivo? A autossuficiência, saúde econômica, saúde da empresa. Suas férias garantidas, seu 13º garantido, seu INSS garantido, sua aposentadoria garantida, sua estrutura de vida profissional garantida. Porque imbecil e tolo é um administrador que não pensa na sua equipe. Porque se você estiver bem, você vai produzir. Se você produzir, eu vou receber. Por que eu estou preocupado com isso? Porque eu sou o último a receber. Depois do gerente, eu sou o último. Depois que ele recebe, é que vai sobrar para mim. Se não sobrar para ele, não sobra para mim. Se você não receber, não sobra para ele. Então é lógico, é uma matemática lógica. Entendeu? Então, só que a gente tem que partir do seguinte pressuposto, do seguinte princípio: honestidade, lealdade. Entendeu? É uma coisa que eu vou falar muito sério com vocês todos que estão aqui, que ainda não tiveram a oportunidade de me conhecer. E no final eu vou pedir para quem quiser se retirar da empresa, se retirar. Porque se não for nesse objetivo, não interessa pra gente. Não é interessante, nem para você, nem para mim. Entendeu? Se você não criar esse ponto de equilíbrio e de estabilidade, você tem que se sentir estável, tranquilo dentro da empresa. E quando acontecem os problemas, é porque os setores falharam. Não fui eu que falhei, e nem o gerente que falhou, na sua totalidade. Obviamente que a culpa sempre vai sobrecarregar quem está na cabeça. Só que você fala assim, ó, ele é culpado sim, mas quem falhou foi o setor A e B e C. Por isso que a gente vai tentar fazer a harmonia entre esses setores e mostrar a responsabilidade de cada um. Entendeu? Então a gente tem que chegar a um denominador de valores. O que a gente gasta? O que a gente investe? Qual a dificuldade que nós enfrentamos? Por que a gente não consegue chegar à autossuficiência? Por que o salário daqui atrasa? O que está acontecendo? A gente tem que dar um basta nessa situação. Não pode ficar atrasando. Atrasar salário de empregado é o pior, a maior burrice de um administrador. Porque você vai ficar desestimulado. Você imagina, uma pessoa que tem sangue quente aqui, vai contaminar todas as outras. Isso vai resolver o teu problema? Vai resolver o meu problema? Então a gente tem que achar a solução juntos. Se der certo, deu certo porque nós estamos juntos. Se der errado, deu errado porque nós estamos juntos. Que alguém falhou, alguma coisa aconteceu. Então a gente vai buscar a solução juntos. Sem ninguém ficar discriminando ninguém, recriminando, falando mal pelos cantos, falando mal pelo corredor, falando mal da empresa. Quando sai xingando. Pô, qualquer hora você pode voltar para a empresa. Não acontece várias vezes aqui, você tem vários exemplos de funcionário que saiu e voltou. Entendeu? Então a gente vai trabalhar para que nada disso aconteça. Só que vamos partir do seguinte princípio: lealdade e honestidade. Sem contar história, sem divulgação. Não entre a gente não pode acontecer isso. Olha, não me importa, eu gostaria até que a faxineira estivesse aqui, porque eu vou provar para você que ela também é uma pessoa importante na empresa. Por favor. Eu vou colocar ela aqui, ó. Faxineira não, limpeza, né? Porque se não for dessa forma, gente, eu vou pedir por gentileza para você se retirar da empresa. Sai da mesma forma que entrou, de forma honrosa, por cima da carne seca, sabe como é que é? Mas sem... Não tem por que brigar, a gente não tem por que brigar. A gente tem que achar a solução. Nós estamos todo mundo no mesmo barco. Se o barco afundar, morre todo mundo. Se o barco chegar até o porto, todo mundo vai sair feliz. Então, não tem por que a gente brigar entre a gente. É uma grande burrice. A gente é um quartel de soldados.
Só um minutinho, gente. Por favor, estiver falando, me dá atenção, por favor. É o que eu falei para vocês, eu estou com dificuldade de raciocínio. Entendeu? Eu não estou conseguindo fazer uma linha de raciocínio correta devido a algum medicamento que eu estou tomando. Então eu preciso que vocês me deem atenção. Se eu estiver alterando muito a voz, pode falar que eu diminuo o tom de voz com vocês, tá? Isso é uma forma veemente de expressão que eu tenho, natural da minha pessoa ser assim. Quando eu coloco para fora as coisas, geralmente eu altero um pouco a voz, tá? Mas não é para ofender ninguém, não. E nenhuma colocação de raciocínio ou de resposta é expressiva para ofender em particular quem quer que seja aqui, tá bom? Eu estou fazendo isso aqui em prol do grupo. Eu estou vendo aqui várias famílias aqui, eu não estou vendo só uma pessoa. Quando você senta aí, eu vejo 4, 5 pessoas dependendo disso aqui para você. Entendeu? E contando com esse dinheiro no dia 5, no dia 10 ou no dia 15. A gente vai ter que achar um ponto de equilíbrio para que o salário não atrase. Se isso acontecer, vocês saibam por que está acontecendo. A gente vai ter que ser honesto um com o outro. Porque o sucesso aqui, cara, não vai ser do Saulo, não vai ser meu, não vai ser do Rogério. O sucesso aqui é de todo mundo. Porque todos eles, vocês fazem parte de algum grupo aqui. Então, todos aqui têm sua importância aqui nessa empresa, entendeu? Vamos continuar com o raciocínio aqui então, por favor. Vamos colocar aqui, 8 mil de salário. Então vamos colocar aqui férias da terceira, fundo de garantia, blá, 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 montão de troço aí, ações trabalhistas, que isso acumula despesa para a empresa, etc. Se é 8 mil, vamos passar para 16 mil. Já conta de telefone, tudo aqui, né? Tudo. Tem certeza? Beleza. Quantas visitas nós tivemos no mês passado? 400. Isso tudo? 300. Esse mês? Provavelmente quantos? Esse mês vai chegar uns 300 também. Então vamos encontrar um valor aqui. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho da gravidade e da responsabilidade. Ó. Vamos colocar aqui 16 mil dividido por 300 visitas. Olha só. Olha quanto custa uma visita para a empresa. Alguém aqui tem dinheiro? Alguém tem dinheiro na poupança guardado? Alguém aqui tem algum dinheiro guardado? Tem alguma rescisão para receber, alguma indenização de algum lugar? Alguém tem algum marido rico? Namorado rico? Pai rico? Ninguém tem nada? É porque eu ia convidar vocês para ser meu sócio, pô. Eu ia convidar algum de vocês aqui para ser meu sócio. Mas lembra de uma coisa, ó. Cada pessoa que chega na recepção custa R$53. Olha para mim, você entraria num negócio desse? Aonde uma visita para você custa mais de R$50? Sem compromisso nenhum de fechar? Você investiria num negócio desse? Pensa comigo. Pode falar, gente. Investiria? Ninguém investe. Sabe por quê? Porque a responsabilidade que você jogou aqui, ó, é muito grande. Cada pessoa que ele atende, quando a pessoa chegou na recepção, que fez aquela fichinha, tric, marcou R$53 de despesa naquele momento ali. E se não chegar essa visita, que custa R$53, torna-se mais caro ainda. O que eu estou dizendo? A gente calculou aqui 300 visitas. Ó. 300. A 300 visitas, nós gastamos R$53 por visita. Agora vamos supor que dá tudo errado e cai para 150 visitas. Olha só. 16 mil dividido por 150 visitas.